Excelentíssimo senhor presidente, Dr. José Ney Ascari, primeiramente eu gostaria de registrar que é um grande prazer vê-lo na cadeira de presidente. Vossa Excelência é um representante do sul do estado e é de lá que eu venho também. Embora, obviamente, eu deva registrar a admiração que tenho pelo presidente Ernest de Nadal, que atualmente encontra-se afastado deste órgão em razão de um problema de saúde. Cumprimentado Vossa Excelência, eu cumprimento o excelentíssimo senhor relator, Gerson Sica, os excelentíssimos senhores conselheiros que estão presencialmente nesta sessão e também os excelentíssimos senhores conselheiros que encontram-se nesta sessão de forma virtual. Também estendo meus cumprimentos, obviamente, ao Ministério Público de Contas do nosso Estado. Senhores conselheiros, o grande ponto deste caso me parece que concerne a competência deste tribunal para apurar a representação aforada face à empresa SC Gás. Todos nós temos conhecimento que o Estado de Santa Catarina não possui ações ordinárias da SC Gás. Porém, é de conhecimento público, e isso dispensa uma juntada nos autos, de que a SC Gás tem a maioria das suas ações ordinárias investidas pela empresa Celesc. A Celesc, por sua vez, ela tem a gestão controlada e a maioria de suas ações ordinárias pelo Estado de Santa Catarina. A conclusão que eu chego, sem muito esforço, é de que nós temos na SC Gás, sim, o interesse do Estado de Santa Catarina, e não fosse isso, nós temos também na SC Gás um interesse em fazer um bom uso do dinheiro público, porque ele está sim na SC Gás. O que a empresa Natural Gás traz a vossas excelências no dia de hoje? Eu não venho aqui para discutir questões única e exclusivamente referentes ao âmbito privado. A Natural Gás veio até a SC Gás firmar um contrato de distribuição a granel de gás natural. O que eu estou dizendo para vossas excelências? A SC Gás detém o monopólio do fornecimento do gás natural e pode fazer este fornecimento através do modal dutoviário. Ou seja, que tenha acesso a um duto, pode ele muito bem ter uma unidade compressora e comprar o gás diretamente da SC Gás. Mas não pode esse mesmo posto de gasolina, caso não tenha acesso a um duto, fazer a compra direta desse gás. E por que não pode? Porque a própria SC Gás fez o chamamento de empresas autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo que possuem autorização para fazer a distribuição a granel, a distribuição através do modal rodoviário. E, na verdade, hoje, o que está acontecendo? Uma empresa que tem a maior parte das suas ações ordinárias vindas da Celesc, que tem como maior acionista o Estado de Santa Catarina, descumpre uma resolução da Agência Nacional de Petróleo e firma contratos diretamente com vendedores de gás que não têm acesso à rede dutoviária. Se a SC Gás, em um determinado momento, foi até o empresariado e falou, olha, eu necessito de distribuidores, posteriormente a isso, ela veio e falou, eu consigo também distribuir. Qual é a grande diferença da Natural Gás e da SC Gás? É uma só. A SC Gás não tem autorização da ANP para fazer a venda de gás natural comprimido a granel. Então eu reitero, porque conheço bem a competência dessa casa. Eu não estou aqui hoje unicamente para discutir o direito da Natural Gás de fazer a distribuição. O que eu estou falando para vossas excelências é que a gestão da SC Gás hoje pratica um ato que vai de encontro a uma normativa da ANP. E a SC Gás, mais uma vez repito,
tem a maior parte das suas ações ordinárias vinculadas a uma empresa que tem a maior parte das suas ações ordinárias vinculada ao estado de Santa Catarina. Se fosse para discutir questões meramente privadas, estaríamos nós no judiciário face a SCGás. E por que não estamos? E talvez esse seja o grande questionamento. Não estamos porque a SCGás detém o monopólio do fornecimento desse gás. Não estamos porque, se o meu constituído não firmar contratos de adesão com a SCGás, a atividade dele é inviável. A Naturalgás não concorre com a SCGás. A Naturalgás veio para ser uma parceira da SCGás, fazendo a distribuição por um modal que a Naturalgás tem autorização. Não queremos também qualquer tipo de exclusividade. Todos aqueles que tiverem autorização da ANP podem distribuir, inclusive a SCGás, mas ela não tem. E ela não juntou nesse processo. Essa empresa hoje, ela pratica um ato, repito, contra uma resolução normativa da ANP. Não fosse isso, excelências, nós temos a SCGás hoje possibilitando um desconto de tarifa para postos que ela tem uma pseudo-interesse na venda. Não teríamos problema nisso, não. Desde que tivéssemos uma regulamentação pela Aresc. Mas não temos também. Temos uma tarifa diferenciada para determinados postos da revelia da Aresc. Quando vamos à SCGás, a SCGás fala, olha, a Aresc ainda não regulamentou, se não regulamentou, ela não pode fazer isso. Tem que ser equânime. Mas por que é que viemos até o Tribunal de Contas? Porque estamos diante de uma empresa que todos nós catarinenses temos muito orgulho, mas uma empresa que detém um monopólio. E lida conosco ciente desse monopólio, ou seja, ou aceitamos ou cessamos as nossas atividades. Mas ela não é, nem de longe, uma empresa tal qual a Naturalgás quanto a sua gerência. Ela tem limites. As ações ordinárias dela dizem isso. Não se pode ser feito tudo lá. A empresa carrega, não fosse tudo isso, carrega SC junto ao seu nome. Um indicativo claro do nosso Estado, que descumpre, mais uma vez, regulamentação da ANP, que aplica tarifa independentemente do que diz a Aresc. Então, excelências, o meu objetivo aqui, obviamente, valorizando o tempo de cada um de vocês, é um só. É demonstrar, primeiro, que eu venho aqui sem pedir algo relacionado ao direito privado. Eu estou discutindo gerenciamento. Eu estou discutindo gestão de uma empresa que tem aporte da Celesc. Segundo ponto, de forma muito direta, nós não queremos exclusividade. Nós não nos importamos se a SCGás vai ou não fazer a distribuição, mas nós nos importamos um ponto. Se ela vai ter autorização da ANP. Porque quando nós vamos lá no escritório da Naturalgás, isso é evidente, há uma parede inteira de alvarás e autorizações. O meu cliente, para fazer isso, fez um investimento, e não é isso que justifica a minha sustentação, mas fez um investimento que, se a SCGás quiser fazer essa distribuição, ela tem que fazer também. E não fosse isso, eu venho aqui para demonstrar de forma clara, e os autos dizem isso, que nós temos tarifas diferenciadas sem qualquer regulamentação da Aresc. Há um posto de gasolina, e eu deixo de citar o nome dele aqui, mas consta nos autos, que não tem autorização para distribuição, que não passa duto pelo posto de gasolina, que ele não tem nenhum contrato firmado com distribuidoras. E eu pergunto a vossas excelências, como é então que esse gás chega lá? Esse gás chega lá por um motivo só. Porque a SCGás emite uma nota direta para esse posto. E como é que ele emite essa nota fiscal direta? Sem passar por um distribuidor? Porque o mínimo que se espera é o quê? Se eu tenho um gás saindo do duto, algum distribuidor vai ter que pegá-lo
e emitir uma nota fiscal nesse meio tempo. Mas não é isso que ocorre. Excelências, mais uma vez eu reitero e parto para o meu encerramento. A SC Gás, na minha modesta visão, embora não tenha o Estado de Santa Catarina diretamente como proprietário de boa parte de suas ações ordinárias, tem a Celesc. É de conhecimento notório que o governo do Estado de Santa Catarina se envolve sim na gestão da SC Gás. E é de conhecimento evidente que, tendo problemas na SC Gás, isso se reflete na Celesc e se reflete também no Estado de Santa Catarina. E é por isso que eu clamo a vossas excelências, porque tivemos tolhido o direito de prosseguir com esta demanda na Aresc e na ANP, porque ambas informaram, não é conosco. E é por isso que eu clamo a vossas excelências, que este tribunal, e a gente não pugna aqui por uma decisão definitiva, mas para que esse tribunal se aprofunde nessa situação e encontre uma solução que dê à SC Gás uma gestão que nós, enquanto catarinenses e contribuintes, esperamos. Excelentíssimos senhores conselheiros, agradeço imensamente a atenção de vossas excelências e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. A presidência agradece e cumprimenta o Dr. Edson pela sua manifestação e indaga ao eminente relator e aos demais membros do plenário se gostariam de fazer algum questionamento ao ilustre advogado. Gostaria. Conselheiro Sica, por favor. Dr. Edson, ouvindo a sua sustentação oral, me parece que as questões de direito regulatório, as preocupações de direito regulatório e de uma possível, ou de uma discussão mesmo sobre os limites possíveis da intervenção do Estado no domínio econômico, lá o artigo 175 da Constituição, ficam bem claras nos argumentos que Vossa Excelência colocou, que trouxe a sustentação oral. Mas para mim não ficou muito claro, até em relação a essa discussão da competência, limites da competência do Tribunal de Contas, qual seria o potencial prejuízo direto e imediato aos interesses do Estado. Então, acho que esse é o aspecto que, a meu juízo, seria interessante ter algum esclarecimento, que também confesso que para mim não ficou muito claro. Isso, quanto à questão do direito regulatório, não há a menor dúvida da discussão, os argumentos que foram trazidos, mas seria esse o aspecto, eu acho que talvez seja até o aspecto decisivo nessa discussão, né? No momento prévio, sem entrar no mérito, né? Dr. Edson, fique à vontade. Perfeito, excelência. Eu agradeço o questionamento, porque até uma oportunidade de esclarecer um ponto que é extremamente sensível e importante, tá? Para esse caso. Nós temos uma problemática que vai culminar em um grande prejuízo com o Estado. A SC Gás fez o chamamento de empresas para fazerem a distribuição de gás natural comprimido a granel. A SC Gás, em um determinado momento, passou a autorizar ou a fazer a distribuição sem ser diretamente produto. Ou seja, hoje isso é fato, nós temos postos de gasolina em Santa Catarina que recebem gás natural sem passar por uma distribuidora. Certo? Qual é o prejuízo que nós temos? A Natural Gás, por exemplo, que é uma das distribuidoras, hoje ela está com a sua atividade basicamente cessada. Cessada por quê? Porque ela sofre de uma enorme concorrência desleal. E o que eu verifico? Se eu tenho a SC Gás praticando um ato que afronta uma regulamentação da ANP que ela não poderia estar praticando, nesse mesmo momento eu tenho uma empresa lesada que me parece que tem o direito de socorrer ao judiciário para ter reparado o dano material que sofre. Dano material em que sentido? O que a SC Gás hoje distribui, ela não poderia distribuir. Qualquer pessoa pode distribuir? Não. Somente quem é uma distribuidora autorizada pela ANP. Quais são? Somente duas. Ou seja, tudo o que a SC Gás hoje distribui, sem ser produto, deveria ser distribuído por uma distribuidora, pelo modal rodoviário, distribuidoras essas que a própria SC Gás chamou. Tenho, na minha modesta visão, um grande prejuízo que, obviamente, em um momento oportuno, vai ser objeto de análise pelo Poder Judiciário. Senhor presidente.
Sim, conselheiro Adicélio, mas o conselheiro Sica ainda Eu aguardo o conselheiro Sica, então. permanece com Eu não seus estava questionamentos. visualmente Obrigado. enxergando o conselheiro Sica. Na sequência, conselheiro Adicélio. Eu havia desligado o microfone e não liguei novamente. O conselheiro Vandal me socorreu aqui, por isso que ninguém acabou escutando. Uma curiosidade apenas, talvez interessante nesse processo. Por que a ANP não conheceu da matéria? Então, a ANP, ela inclusive veio até este procedimento que nós temos junto ao Tribunal de Contas do Estado, e ela menciona uma frase que talvez eu não vou ser pontual nas palavras, mas algo do tipo: aparentemente algo está errado. Tá? Mas a ANP, ela faz a fiscalização direta de distribuidoras que estão vinculadas a ela. Ou seja, para a ANP hoje, a SC Gás não distribui. Então, quando nós vamos até a ANP e falamos, olha, a SC Gás está distribuindo, ela menciona neste procedimento o quê? Se ela está distribuindo, aparentemente há algo de errado. Mas por ser a SC Gás, não é diretamente com ela. Satisfeito, senhor presidente. Tá bem. Obrigado. A presidência agradece ao conselheiro relator. Com a palavra, o conselheiro Adicélio de Moraes. Obrigado, presidente. Bom, uma parte dos meus questionamentos o conselheiro Sica já fez, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas, e aí eu gostaria de perguntar ao doutor Edson se essa questão ela foi formalmente levada à SC Gás, e qual foi a resposta da SC Gás, se foi formal ou não, e entenda essa resposta, qual foi ela? Conselheiro, obrigado pelo questionamento. Tá? E lhe falo que é com uma certa tristeza que eu respondo a sua pergunta. Não pela pergunta propriamente dita, mas sim pela resposta que vou lhe dar. A SC Gás, consciente do monopólio que detém, faz contratos de adesão. Quando nós vamos estudar no direito o contrato de adesão lá no CDC, nós entendemos o consumidor como vulnerável. A Natural Gas, para o CDC, ela não é vulnerável. Frente à SC Gás, ela é sim. Porque uma decisão desacertada dentro da SC Gás inviabiliza totalmente o negócio. Porque não conseguimos comprar de outro vendedor. Fomos diversas vezes na SC Gás, diversas vezes. Temos diversos protocolos nesse sentido. Inclusive, posso confidenciar, na última sexta-feira tivemos uma reunião junto à presidência dessa empresa. Mas, infelizmente, e também aqui ressaltada o esforço por parte de alguns funcionários da SC Gás, mas, infelizmente, não chegamos em solução alguma. Temos a SC Gás de um lado e do outro somente 2 distribuidores. É, de fato, uma luta muito difícil que vem sendo travada há um bom tempo. Perfeito. Um outro questionamento, doutor Edson. Salvo engano, na peça inicial da representação foi ventilada também questões tributárias, de ICMS e possível evasão desse tributo. O senhor poderia explicar em linhas gerais como seria isso, se é que realmente é assim? Perfeito, conselheiro. Seu questionamento é extremamente prudente. Lhe falo que isso estava até anotado para minha sustentação oral, mas me passou despercebido, por isso que eu lhe agradeço. Quando nós temos uma venda realizada pela SC Gás para, por exemplo, a Natural Gas, automaticamente ela pega esse gás natural, comprime esse gás natural e o distribui. Se nós temos a compressão e a distribuição, automaticamente nós temos um serviço sendo prestado. Ou seja, da SC Gás até um posto de gasolina, nós temos um intermediário. Esse intermediário, obviamente, faz o lançamento de uma nota fiscal pelo serviço que prestou. Quando nós temos uma venda direta da SC Gás por duto, nós não temos problema algum, porque nós não concorremos no duto. Mas quando nós temos uma venda da SC Gás para um posto que não possui um duto com ele, automaticamente nós deveríamos, por obrigação, que termos um intermediário autorizado pela ANP. Se não temos esse intermediário, que problemática temos frente ao ICMS? Ele não existe. Ele é pulado. Nós temos uma etapa do procedimento que era para o Estado de Santa Catarina auferir imposto, que ele acaba não auferindo. Perfeito. E essa questão foi levada ao fisco do Estado por meio de alguma denúncia ou consulta, doutor Edson?
Para o fisco, diretamente, eu não tenho conhecimento. Tá? Ele fala que não tenho conhecimento, mas não consigo afirmar com certeza, porque a inicial ela demonstra de forma clara que ela foi elaborada por outro procurador e eu assumi esta demanda no meio dela. Tá? O que tenho conhecimento é a Aresc, ANP, Tribunal de Contas e diversas vezes junto à SCGAS, inclusive tendo eu como representante do meu constituído. Perfeito. E eu vejo, além desses que Vossa Senhoria mencionou, o Ministério Público do Estado, me parece que foi acionado também. Em relação à ANP e Aresc, Vossa Senhoria já trouxe o retorno do posicionamento deles, né? Com relação ao Ministério Público do nosso Estado, Vossa Senhoria saberia dizer qual foi o encaminhamento que eles fizeram? Não tivemos qualquer posicionamento por parte do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Perfeito. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Como foi antecipado, nós apresentamos uma manifestação divergente nesse processo, e o que nos motivou o pedido de vistas desse processo foi realmente o encaminhamento que estava sendo dado pelo nosso corpo instrutivo, no sentido de que nós não teríamos competência para apurar essa matéria. E me parece que nós teríamos, sim, competência para apurar, seja em função de eventual descumprimento de direito regulatório, enfim, até em função de questões tributárias, que isso, né, seja uma situação ou outra, pode gerar um impacto, um passivo contingente, e eventualmente até em função de descumprimentos contratuais, já que isso pode gerar um passivo contingente para a empresa. Foi mais nessa linha, e eu confesso que eu estou até amadurecendo aqui o encaminhamento que nós fizemos, né, que era no sentido de aguardar um posicionamento desses outros órgãos, monitorar e, a partir daí, nós deflagrarmos uma ação de controle. Mas eu penso que, diante do que está sendo colocado, né, que eu não sei se procede ou não, né, mas se procede, me parece que são graves as repercussões, né, enfim, e os fatos, né, se procede. Mas eu penso que nós tenhamos que aprofundar no exame dessa matéria, e talvez até com a participação desses outros órgãos que detêm uma expertise maior do que a nossa, né, como, por exemplo, o fisco, já que isso envolve a questão tributária, talvez até complexa, né? Enfim, mas vamos aguardar as manifestações. Eu estou satisfeito, agradeço ao doutor Edson aí os esclarecimentos. Obrigado, excelência.